Eu sou Liu Leal, sou uma sertaneja de Pernambuco, sou fisioterapeuta de formação e sou uma militante aguerrida no direito à saúde, no direito à democracia. E estou no SEBS há 10 anos, então eu fui para essa entidade a partir da sua refundação e da estruturação dos núcleos. Iniciei no núcleo de Pernambuco, que hoje se chama Núcleo de Recife, porque conseguimos construir outros núcleos em outras cidades, e atualmente compõe o núcleo do DF. Eu sou Liu Leal, sou sertaneja de Pernambuco, sou fisioterapeuta de formação e estou na militância do setor saúde há bastante tempo. Estou militando no SEBS há 10 anos. Eu adentro essa entidade, que ela tem muita simbologia da luta política e da democracia, há 10 anos atrás, na refundação do SEBS. Então, eu compus o primeiro núcleo, um dos primeiros núcleos no processo de refundação. Já existiam outros, como o de Campinas, mas foi o núcleo de Pernambuco, que hoje se chama Núcleo de Recife, porque conseguimos discutir outros núcleos no interior do estado. E no momento atual eu componho o núcleo do DF também e faço parte da diretoria nacional do SEBS. E nessa condição eu represento o SEBS dentro do Conselho Nacional de Saúde. Eu sou doutora pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e sou estudiosa da temática da prática profissional do agente comunitário de saúde e desse trabalhador na América Latina. O SEBS é uma entidade importantíssima da luta política pelo direito à democracia. E eu falo direito à democracia porque quando discutimos que a saúde é democracia e a saúde ela é composta por um conceito ampliado, o SEBS se filia a um conjunto de lutas. Ele encampa a luta pela reforma agrária, pelo direito à terra, pelo direito ao trabalho digno, pelo direito à água, pelo direito à vida, pelo direito à sua decisão em relação ao corpo. Portanto, ele tem uma luta do campo das mulheres, das feministas, e defende um conjunto de agendas que representam, na verdade, e ele... Eu vou começar. Não precisa não, só que representa um alargamento. O SEBS representa ela traz para si uma agenda importantíssima da democracia, que precisa, inclusive, ser melhor trabalhada, ser melhor lapidada e aprofundada. A nossa democracia, há 40 anos atrás, ela estava ferida de morte com uma decisão que o nosso país tem de oprimir o seu povo. Ela é uma decisão que custou muita vida, custou muito sangue, custou muitas famílias. Ela não é nova, ela não é de 64. Essa perspectiva de ruptura no processo de colonização que temos no Brasil e de exploração que temos a partir desse modelo que está no Brasil e está no mundo, que é o capitalista, explorador das pessoas e das almas e dos corações, ele precisa ser rompido. Então, estávamos numa agenda importantíssima que foi estimulada e potencializada pela luta que o SEBS encampa até hoje, que era a luta pelo avanço no processo democrático. E vivemos hoje no nosso país uma ruptura, mais uma ruptura, com outras roupagens, com outra estratégia, que é uma ruptura institucional, com base alicerçada no poder parlamentar, comandada pelo poder judiciário e pela grande mídia. Então, infelizmente, o SEBS, que deveria estar avançando e recompondo as próprias agendas sobre aprofundamento da democracia, ele precisa retomar toda a sua agenda histórica, toda a sua bandeira, todas as suas definições históricas e suas escritas já, e seu arcabouço teórico pode ser retomado no momento atual e ser colocado novamente, porque ele está muito atual no nosso país. Então, o que aconteceu, por exemplo, no primeiro simpósio do SEBS, em 79, reativamos uma agenda muito parecida agora no Congresso Nacional, o núcleo do DF, em conjunto com vários outros movimentos, que compusemos um coletivo chamado Frente Democracia em Saúde, reativamos a agenda em defesa do Sistema Único de Saúde, em defesa da Seguridade Social, porque esse processo está correndo grande risco de
desestruturado diante de uma democracia que está sendo rompida, que está sendo corrompida e que está sendo agravada no sentido de percas não só dos direitos sociais, mas da própria concepção do que é democracia. O SEBS anunciou já há 40 anos a importância de se ter espaços de participação, que a democracia ela só conseguiria ser consolidada se houvesse uma democracia participativa, uma democracia representativa, para que a partir disso conseguíssemos avançar um pouco melhor numa aproximação entre sociedade e Estado. Um desses grandes ganhos do legado que o SEBS apresenta, além do próprio Sistema Único de Saúde, é o controle social. Então, o espaço que contribuiria ou definiria, porque ele precisaria ser superior à própria estrutura de gestão, que é o Conselho Nacional de Saúde, ele é um espaço estratégico, importante e que precisa também ser o porta-voz da diversidade, da pluralidade e das necessidades do povo brasileiro. O SEBS, portanto, no momento, compõe o Conselho Nacional de Saúde com a representação de mais um conjunto de movimentos dos segmentos de trabalhadores, gestores, prestadores e usuários. E hoje a agenda precisa estar dentro do Conselho como uma agenda novamente daquilo que o SEBS imprimiu de luta política, que é a agenda da democracia, de nenhum direito a menos, de radicalização na saúde enquanto direito do povo brasileiro e de não venda do capital político e do capital social e, portanto, do setor saúde ao mercado, que é o que está acontecendo. Então, a agenda do SEBS dentro do Conselho, ela precisa estar firmada nesses alicerces, mas, entretanto, vivemos hoje os processos de contradição também dentro do próprio Conselho e da nossa sociedade. O Conselho não representa necessariamente toda a pluralidade de movimentos e organizações do nosso país, como também nem sempre representam as questões políticas e a luta da rua e a luta do povo da periferia, do setor urbano e rural. Então, esse lugar é um lugar estratégico para o SEBS, mas ele é um lugar muito difícil de ser, de fazer os encaminhamentos daquilo que a população brasileira necessita, por conta das contradições que existem em cada espaço de movimento, em cada segmento de movimento. Então, temos um grande desafio, que é contribuir para que o controle social se torne aquilo que é do seu legado, que é um local onde a sociedade se representa e, de alguma forma, ela exerce algum tipo de controle em relação ao Estado. Então, o SEBS ele compõe o Conselho Nacional de Saúde desde o seu processo de refundação e tem sido um dos atores estratégicos importante no acúmulo e na defesa do Sistema Único de Saúde, na defesa da radicalidade da vida. Isso por quê? O SEBS ele tem como missão estar nos espaços representando a democracia e a luta por uma sociedade justa. Então, as questões relacionadas às lutas corporativas ou de segmentos fragmentados, muitas vezes, que acontecem, ela não faz parte da nossa agenda política. Então, a gente se filia a qualquer assunto que seja de interesse do Brasil, que seja de interesse da saúde pública. Então, ela vem acumulando, historicamente, uma grande contribuição ao Conselho Nacional de Saúde. Inclusive, o SEBS, ano passado, em plena 15ª, ele realiza um evento internacional da luta do povo da América Latina, que foi um evento dos movimentos e entidades do campo popular. Os núcleos do SEBS, eles são bem heterogêneos na sua organização. Eu estou construindo esse espaço porque acredito muito na potência da articulação e da efetivação da política localmente. Desde 2006, na gestão da Sônia Fleury, nós estruturamos um núcleo em Pernambuco, e nosso núcleo era diferente do núcleo dos outros estados também. O nosso núcleo tinha uma definição que até hoje é mantida também, que era de caber a pluralidade. Então, a gente foi conversar com diversos setores. Então, tinha pessoas do meio ambiente, tinha lideranças de trabalhadores como agente comunitário de saúde, tinha representações da universidade. Então, entendíamos que precisamos, diante de uma nova tecido social que está posto, o SEBS precisa se reinventar
e trazer outros atores políticos para dentro, não somente do seu processo de estruturação de diretoria, mas dos seus espaços de comunicação e intervenção política. Então, esse é um núcleo que eu nasço enquanto sebiana, e depois fui fazer outros experimentos enquanto núcleo. E acredito que a estruturação do núcleo ele depende muito do processo histórico dos seus atores políticos e depende muito das condições objetivas dos lugares. Por exemplo, o núcleo que eu componho hoje é o núcleo do DF, é o núcleo que está em Brasília. Portanto, ele tem uma tarefa histórica que é se relacionar com alguns espaços difíceis, espaços onde os poderes são mais concentrados, como é o Congresso Nacional, como é o Judiciário. Então, entendemos que o núcleo daqui do DF ele tem uma tarefa diferente do núcleo de Pernambuco, por exemplo, que é atuar com mais precisão, com mais disponibilidade em algumas agendas nacionais, como é o Conselho Nacional, por exemplo, como é o Congresso Nacional. Então, essa é uma estratégia que a gente precisa, enquanto 40 anos, definir, trabalhar, estudar melhor, encontrar algumas alternativas que faça uma rede de articulações existirem para que o SEBS ele seja também a representação de lutas populares e lutas sociais que acontecem no nosso país, que é tão imenso, tão plural e tão necessitado de um sujeito político como é o SEBS, com uma agenda tão importante que tem uma potência. E aí foi por isso que eu fui para o SEBS, de trazer processos geracionais. Então, a geração que eu acredito que está dentro do SEBS, ela é um encontro da diversidade, de histórias e de experiências de vida, de pessoas que já acumularam, porque historicamente viveram outros processos, e pessoas que estão acumulando, porque estão vivendo alguns processos agora com outra forma de vigor. Então, ele é um lugar que tanto ele aproxima um processo geracional, como ele também é um lugar que tem muita potência de acolher a diversidade. Então, é nesse processo que acredito que é importante, é fundante hoje, o núcleo ser das formas, porque não é a única forma que tem de fazer o SEBS viver, né? É a gente ter, nesse processo de nucleamento, uma ação política e um potencial de luta que necessitamos. Primeiro que eu acho que o SEBS ele tem um potencial de se renovar e se reinventar. As tecnologias, inclusive essa que a gente está usando hoje para um seminário, que é um seminário virtual, ele é a potência que a gente tem de se reinventar. Então, o formato que eu já falei anteriormente, que os núcleos possuem, dessa diversidade de arranjos, ela também se dá nos objetivos que os núcleos vão apoiando a estrutura que a gente chama SEBS hoje. Então, eu acho que a gente vive um momento de fazer novos arranjos. A luta política pede, então não é uma opção, ela é uma necessidade para contribuir na luta política. Hoje, se formos olhar o que é que acontece de arranjo dentro do núcleo do SEBS, ele tem muito a ver com a luta da rua, ele tem muito a ver com as lutas de massa, então ele está muito os núcleos do SEBS têm muita filiação à luta pela reforma agrária, por exemplo, à luta pela urbanidade, pela reforma urbana, e ele está cada vez mais próximo desses espaços. Inclusive, nesse ano 2015-2016, vários dos núcleos se filiaram aos espaços que a Nacional também se filia, mas ao espaço das frentes, que são hoje a Frente Democracia e Saúde, que são hoje a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, e em alguns lugares se criou, inclusive, outras frentes, como é o caso do DF, que a gente ajuda e é protagonista na criação da Frente Democracia e Saúde, que foi uma frente importantíssima no ano de 2016, atuando em Brasília com a agenda nacional para combater o golpe que está acontecendo no nosso país. Então, essa é uma investida que todos os núcleos, de forma distinta, com nomes distintos, foram se filiando durante esse período agora, que é a composição com o movimento de massas e a organização entre espaços que coubesse uma diversidade de entidades e movimentos. A luta nacional, a luta geral, ela é uma luta local. Se eu não consigo modificar as relações no meu bairro, na minha cidade, na minha comunidade, fica muito difícil que o mundo mude. Então, é importantíssimo reconhecermos que as mudanças elas estão muito mais próximas do que
como uma coisa idealizada, utópica. Elas são reais e elas são cotidianas e elas têm a ver com toda a ação política que podemos fazer. Portanto, não seria diferente a atuação de um núcleo. O núcleo precisa reconhecer a sua potência, que pode também estar as suas potências, que podem ser na ação teórica, na disponibilidade de processos de comunicação, de informação, e pode estar em ação direta também, seja promovendo processos formativos, seja participando de rádio comunitária, seja discutindo e organizando frentes em ambientes que muitas vezes são adversos, como são os legislativos, por exemplo. Mas essa é uma agenda que ela se faz fundamental. Os núcleos hoje precisam atuar urgentemente nas relações da necessidade que a sociedade está nos pedindo. Vivemos um golpe e precisamos reconstruir nosso país. Para nós reconstruirmos o país e não deixarmos que vários direitos, como o direito à saúde, à seguridade social, o direito à vida, que é o que hoje temos agravados, inclusive o processo de criminalização, que há muito de nós já estamos sofrendo retaliações e, infelizmente, podemos sofrer algo um pouco mais que comprometa as vidas, porque já aconteceu, inclusive, em representante do núcleo do SEBS, atitudes violentas do Estado brasileiro. Esses núcleos precisam encontrar uma forma de atuar para a conjuntura. E o que é que a conjuntura hoje nos pede enquanto núcleo? Ele nos pede ação política, ele nos pede capacidade de aprofundamento de um projeto político que precisa ser feito para o nosso país. Então, a crise que estamos vivendo, o processo de golpe, ele tanto nos obriga a resistir diante dessa ação conservadora que esse poder oligárquico, machista, racista tem feito ao nosso país, essa usurpação desse partido, desse PMDB, PSDB, dessas grandes Rede Globo e esses grandes oligarcas do nosso país, esse país que tem exploradores históricos e mantidos e que só trocaram a blusa, mas eles continuam os mesmos, os brancos e homens. Nossos núcleos precisam encontrar um formato de luta política que responda a isso. Responda resistindo, mas também responda construindo uma outra lógica, um outro projeto de sociedade, para que possamos vencer esse momento de conciliação de luta de classe que até então tivemos em governos progressistas. Então, está na hora de nós nos articularmos, nos organizarmos, discutirmos e aprofundarmos, tanto na teoria como na prática, uma possibilidade de construção de um outro projeto popular para esse país. Então, convoco a todos e a todas para se organizar. A organização que possamos vir a fazer na pluralidade, com quantos puderem, para que possamos enfrentar esse momento conjuntural difícil. Então, venha, se organize num núcleo do seu estado, do seu município. Pode ter núcleo em qualquer lugar. Então, se você está na universidade, você pode criar um núcleo na universidade. Você pode criar um núcleo dentro da sua comunidade. Você pode criar um núcleo no seu estado ou no seu município. E a gente também precisa enfrentar as questões relacionadas à criação de núcleo regional. Temos que tirar... eu falo núcleo, mas são formatos que se organizam para atuar de acordo com o objetivo. Acho, inclusive, que seria desafiador criarmos algum tipo de nucleação dentro dos processos legislativos. Então, acho que precisamos não só acompanhar enquanto... Não é assessoria, é ação política, portanto, ela precisa ter maior capacidade de interlocução e precisamos encontrar alguns outros formatos que dê conta do que está se pedindo a luta política. E, portanto, nós do SEBS vamos nos reinventar e certamente faremos uma grande resistência e potencializaremos a defesa da democracia. O SEBS é o Centro de Estudo Brasileiro de Saúde e ele se comporta como um movimento. Ele se dispõe a estar presente e protagonizar uma luta política em torno da saúde e da democracia. Há 40 anos atrás, uma grande agenda, importante agenda que atravessava a discussão da saúde e da democracia, o SEBS é o Centro de Estudo Brasileiro de Saúde. Ele se comporta como um movimento porque ele acumula a luta política, ele se filia aos espaços políticos,
da luta por justiça social, pela democracia, pela seguridade. Ele apresentou há 40 anos atrás o Sistema Único de Saúde, uma sugestão que foi discutida e foi efetivada numa conferência nacional, na 8ª conferência, e posteriormente na Constituinte e na Constituição. O SEBS tem um referencial importante no socialismo e que, no momento atual, precisamos, inclusive, atualizar o que nós chamamos de socialismo. Há 40 anos atrás, a gente tinha um mundo polarizado pela discussão capitalismo e socialismo. Nesse novo momento, essa luta continua. Mas hoje, temos outros arranjos na discussão do socialismo e eu vou provocar o SEBS, é óbvio, a discutir, por exemplo, o paradigma do bem viver, que é um paradigma da região andina, que precisamos discutir uma outra forma de pensar um socialismo que caiba outros valores e outros arranjos societários. Então, estou falando do bem viver, mas podíamos discutir outros paradigmas que precisamos atualizar para tentar recompor uma agenda política e uma agenda social que preze por justiça, que preze pela amorosidade, que preze pela reciprocidade, pela solidariedade. O nosso mundo tem necessitado que não só definimos a diminuição da desigualdade, mas que seja feita um processo com maior... eu me confundi agora. E você falou assim, fala de novo. Não basta... Definamos, né? Não basta reduzir a desigualdade, mas... Eu nem sei mais em que parte eu ia falar isso. Não, você ia falar sobre a preservação das subjetividades, das culturas e tal. Eu li seu pensamento. Tá. A atualização de algumas agendas, como é o socialismo, precisa acontecer. Ela já vem sendo discutida em vários países da região da Latinoamérica, que são os países andinos, que discutem o bem viver, o viver bem, depende de que estado ou de que filiação de povos originários estamos falando. Então, acredito que esse seja um tema interessante, que podíamos discutir dentro do SEBS e acredito que nessa nova discussão sobre o que é democracia e projeto popular, qual é o paradigma que nós, da esquerda, que acreditamos numa justiça social, precisamos encontrar formas de representá-la dentro de um novo processo, que não é um processo capitalista, que não é um Estado que serve à elite, ela tem que servir ao povo. A gente vai precisar enfrentar essas questões relacionadas ao como acreditamos que esse socialismo pode se efetivar. Então, acredito que essa é uma temática que iremos discutir bastante durante esses próximos anos, como outras temáticas que surgirão. Então, ela traz conosco o bem viver ou outras questões, elas trazem uma necessidade de construir processos mais solidários, mais fraternos, de maior reciprocidade, que é o que a nossa sociedade precisa. A gente, além de querer comer e querer ter liberdade, a gente precisa aprender a se relacionar com o mundo e a ter um mundo em mais equilíbrio entre a saúde, e a querer um mundo que tenha mais equilíbrio entre o homem, a natureza e as outras questões que é o que o bem viver apresenta para todos nós, como uma estratégia, uma alternativa de viver melhor e viver mais feliz. Então, essa acredito ser uma temática que vai nos trazer a uma discussão forte, enfática, mas que precisa modificar nossas práticas, inclusive. A proposta que o SEBS defende há 40 anos e que mantém a mesma defesa, porque ela se torna viável, como se tornou a partir do Sistema Único de Saúde, propor uma saúde universal com princípios importantíssimos da integralidade, da equidade, ela vinha sendo construída. Lentamente, ela vinha sendo construída, apesar de não atender à necessidade nas condições que a nossa população precisa. Então, atuar com... Eu estou me complicando, né? Não, revolução, socialismo, a gente consegue política socialista dentro do capitalismo, no fundo é isso.
Porque a nossa política universalista é de cunho socialista, né? Nós plantamos ela ali dentro, quer dizer, dentro de um estado que nem sequer de bem-estar social foi. Então, acho que essa coisa mexeu, virou bem-estar social. É que eu estou no bem-estar agora. O SEBS traz para a discussão da saúde, do setor saúde, e anunciou isso e conseguiu contribuir com a sua formulação dentro do que chamou Sistema Único de Saúde, uma proposta avançadíssima para aquele Estado posto e para aquela Constituição que, por mais tinha levado o nome de Constituição Cidadã, ela tinha suas limitações, que eram as limitações da sua própria conjuntura e do próprio desenvolvimento civilizatório do nosso país. Então, ela traz no seu arcabouço uma base socialista. Para que ela exista, precisa que o nosso Estado ele sirva a outros, ele sirva ao bem social, à população, e não ao mercado. Então, se anuncia, vencendo as contradições, algumas delas, que não se venceu todas as contradições no texto constitucional, nem da Constituição, nem da Lei 8080, mas se anuncia naquela entrelinha que precisaríamos enfrentar as questões, por exemplo, da determinação social da saúde. Ter SUS e ter saúde é ter água, é ter terra, é ter trabalho, é ter tempo para descansar, é ter família na sua diversidade. Então, esse anúncio, que não é prenúncio, esse anúncio, ele necessita de um outro arcabouço de sociedade. Uma sociedade que ela serve ao mercado, um Estado que a correlação que estrutura os seus governos dentro do poder do Estado, ele não reconhece a importância da saúde, da seguridade e, portanto, do bem-estar da sua população. Como é que esse arranjo, que acreditamos ter uma base socialista, vai se efetivar dentro de um Estado capitalista? E continua sendo muitas contradições, muita luta para que essa construção do Sistema Único de Saúde ela aconteça dentro desse arcabouço. Para vários outros setores, nós do setor saúde apresentamos uma grande novidade, uma política que ela representa para muitos outros como é que chama? Ela é referência, a política de saúde ela é referência para os outros setores, porque ela tanto avançou na sua discussão sobre representação participativa a partir do controle social, como ela avança falando de universalização, de equidade, de integralidade, de regionalização, da pluralidade dos atores, sendo atores que interagem e que são corresponsáveis no cuidado e na ação política. Ela, então, se apresenta assim, mas ela, é óbvio que para que ela se efetive, ela vai conviver com toda a dinâmica de mercado, que é o que a gente já anunciava anteriormente e que agora ela cada vez vai ficando mais forte. É tanto que o próprio texto que eu falei de 79, que foi o simpósio, que aparecia a discussão sobre um cheque-consulta, hoje o que chama-se cheque-consulta pode se chamar planos acessíveis. Então, o capital ele vai toda hora investindo, e o capitalista e os conservadores do nosso país, a política conservadora com base no capital, ela vai toda hora tentando modificar o que a gente chama de uma política social. Então, e o SUS e a saúde, no caso, como é uma política de grande potência para o mercado, porque ela rende. Vocês já estão cansados. Mas não, política de mercado. A saúde, como ela tem muita potência, a partir do ela é um investimento para nós que acreditamos na condição pública, mas ela é um negócio muito lucrativo para aqueles que compreendem e entendem estrategicamente e continuam com pele de cordeiro algumas vezes e outras vezes como um lobo. Então, correm atrás das políticas
e atuam de uma forma muito vigorosa, é tanto que a grande maioria desse congresso que está posto aí, ele tem uma grande base desse mercado do setor saúde, seja a partir dos planos de saúde, seja a partir da indústria farmacêutica e de insumos, mas eles influenciam diretamente no comando político do Poder Legislativo e também dos outros poderes, sejam interferindo diretamente com os técnicos que estão dentro da gestão, ou com os ministros e outros arranjos que são feitos para que o mercado prepondere dentro do setor público, come a maioria do bolo, 55% do recurso do SUS vai para o setor privado. Então, esse bolo ele é grande e ele não está indo para o povo, ele está indo ainda para o mercado e ele nos fere, muitas vezes, de morte no momento que mais precisamos, que é quando a população necessita de cuidado e que ela está passando por uma condição, ou seu familiar, ou seu amigo está passando por uma condição muito vulnerável, esse mercado vem e agride mais ainda, seja pelo setor público, fazendo as pessoas se fragilizarem numa fila, com expectativas, seja no setor privado, retirando tudo que ela tem enquanto capital, enquanto recurso, para que ela tenha condições e tenha vida. Então, esse é um setor muito delicado para ser lidado, ele é um setor de muita importância à defesa, porque é no momento que mais precisamos, um momento muito tênue, que é de vida e morte muitas vezes, ou é de dignidade, ou é de ter ou não uma vida mais saudável, o mercado vem, abocanha as pessoas e consegue, infelizmente, ferir muito de nós de morte, que é o que acontece. Eu queria denunciar aqui um desses, que é vários lugares, como eu escutei de uma moradora, de uma agente comunitária de saúde quilombola, que o sistema de saúde de lá está fazendo cirurgia, a maioria estão esterectomizadas. 85% das mulheres desse município relatado, entre 24 e 45 anos, estão esterectomizadas. O que vai acontecer com isso? Então, a saúde pública ela está interferindo diretamente na luta da terra, porque se essa família, se esse quilombo não tem mais filhos, essa terra não tem mais dono. Então, essa terra vai para aqueles que sempre usurparam o que era do povo. Então, está se usando, a saúde ela é tão perigosa que ela pode usar o direito que foi o acesso, foi manipulado para que seja usurpado o direito à terra de um povo que é um dos povos que a gente precisa ter uma dívida histórica do nosso país.